Olá, hoje nós vamos para o capítulo 14. É mais um capítulo bem curtinho, mas bem curtinho mesmo. Ele narra a guerra de Davi contra os filisteus. O interessante desse capítulo é o seguinte: no capítulo anterior a gente vinha narrando sobre a transladação da arca que vai para Jerusalém. De repente, e esse capítulo entra no meio para contar uma guerra de Davi contra os filisteus. Termina esse capítulo e depois continua o relato da transladação da arca. Importante lembrar nesse capítulo que o cronista quer mostrar Davi como um rei que tem um apoio dos vizinhos e um rei que vence os filisteus também, sempre mostrando um rei poderoso. Tem uma preocupação de mostrar também Davi com muitas mulheres, isso é um outro fator que faz do rei ter uma fama de poderoso e é uma grande exaltação ao rei Davi. Vamos lá? Vamos ler o capítulo 14 então, lembrando sempre que o livro das crônicas tem como personagem principal Davi. Davi é que importa, Davi é o grande rei. Davi e a sua descendência e a sua dinastia é importante. Para o cronista, para o livro das crônicas, Saul não tem muita importância, os outros não têm muita importância. Davi é de sua dinastia, sim. Vamos lá? Peço você que se inscreva no canal. Não se inscreveu ainda? Se inscreva no canal, isso é importante, tá bom? Outra coisa, divulgue esse curso, convide outras pessoas para fazer junto. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, nos conduzindo sempre para que a gente possa ler e aprofundar na palavra de Deus. Vamos lá, capítulo 14, como eu disse para você, é um capítulo muito curtinho, muito curtinho. Hirã, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para construir-lhe um palácio. Davi reconheceu que o Senhor o confirmava rei de Israel, pois que seu reino era exaltado por causa de Israel, seu povo. Davi tomou ainda mulheres de Jerusalém e gerou filhos e filhas. Eis os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobá, Natã, Salomão, Gebaar, Elissua, Elifalet, Noga, Nafeg, Jáfia, Elisama, Baaliada e Elifalet. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido sagrado rei de todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Mas Davi foi informado e saiu-lhes ao encontro. Contudo, os filisteus que vinham espalharam-se pelo vale de Refaim. Davi consultou a Deus: posso atacar os filisteus e tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor disse-lhe: vai, eu os entregarei em tuas mãos. Subiram, portanto, a Baal-Farazim e lá Davi os derrotou. Disse então ele: Deus dispersou meus inimigos por minha mão, como se dispersam as águas. Por isso esse lugar se denominou Baal-Farazim. Ali abandonaram eles seus deuses, e Davi os mandou queimar. Os filisteus espalharam-se novamente pelo vale. Davi consultou de novo a Deus, e este lhe respondeu: não te ponhas a persegui-lo, mas desvia-te deles, e os atacarás diante das amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos nas copas das amoreiras, então começarás o combate, porque Deus sairá diante de ti para derrotar o exército dos filisteus. Fez Davi o que Deus lhe ordenava e derrotou o exército dos filisteus desde Gabaon até Gazer. A fama de Davi espalhou-se por todos os países e o Senhor tornou-o temível para todas as nações. Pronto. Viu como é curtinho? Vamos lá, gente. Esse relato do capítulo 14 mostra essa guerra contra os filisteus. Mostra de uma maneira bem evidente dois combates, ou duas batalhas, assim que a gente poderia dizer. Duas batalhas. E duas batalhas interessantes. Logo que os filisteus percebem que Davi se tornou rei, eles ficam com medo. Davi se tornou rei, então eles falam: olha, nós precisamos tentar fragilizar Davi como rei. Davi tinha ficado rei naquela região de Hebrom, durante 7 anos. Davi, ele começa a ganhar o apoio do povo de Israel
e o apoio dos vizinhos e se torna rei assim de todo Israel, se transferindo para Jerusalém. E ali em Jerusalém ele vai reinar 33 anos. Muito bem. Quando os filisteus perceberam que ele era rei, falou, opa, vai dar ruim para nós aqui, vamos combatê-lo. Davi percebe e Davi então se arma contra eles e realmente os derrota. Num lugar que depois tomou o nome de Baal-Farazim, Baal-Farazim, que quer dizer brecha do Senhor, ou seja, onde o Senhor havia dado a vitória para ele, naquele lugar. O relato é que eles abandonaram todos os seus ídolos, isso é importante porque mostra Davi como aquele que acaba com os ídolos pagãos, e Davi botou fogo nos ídolos. Conta uma outra batalha. Os filisteus investem novamente contra Davi. Davi consulta a Deus da mesma forma que ele havia feito da primeira vez, consulta a Deus e Deus fala, agora você não entra em combate frontal com ele. E mais ou menos Davi usa uma estratégia muito interessante, que é a estratégia de esperar o inimigo chegar o mais próximo possível e atacar pelos flancos e pelas costas. Então, isso era uma técnica já antiga. Você faz com que o inimigo se aproxime o mais possível de você, para que ele não tenha como fugir, né? Os romanos usavam também essa técnica. Deixe vir, né? Deixe viver, e de repente você ataca pelos flancos e por trás. Foi o que Davi fez e assim o Davi venceu. Davi é o grande vitorioso. Isso é o que o capítulo 14 quer dizer. A fama de Davi se espalha. Davi é o grande rei. Vamos lá, gente. Então, foram poucos versículos para a gente perceber aqui. Ó. Versículo 1. Irã, rei de Tiro. Tiro é naquela região lá do norte, perto do Líbano, lá no Líbano. Irã, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para construir-lhe um palácio. Davi tinha ido para Jerusalém e ele ainda não tinha um palácio. Ele apoderou-se da fortaleza que havia em Jerusalém, dos jebuseus, e ali se transformou na cidade de Davi. Mas vai ser construído um palácio lindo, com a ajuda do Líbano, do pessoal de Tiro, de Sidônia ali. Bom, vamos lá. Esse capítulo, como eu disse para você no começo, ele interrompe o relato da transladação da arca e mostra Davi sendo reconhecido como um grande rei pelos vizinhos, tanto é que Irã, o rei de Tiro, está mandando presente para ele. E mostra todo o povo de Israel dando apoio e aceitando Davi como rei. Então, esse capítulo é para ratificar Davi como rei. No versículo 3, veja aqui, Davi tomou ainda mulheres de Jerusalém e gerou filhos e filhas. Aqui não conta das concubinas, mas Davi, deixa eu contar para você, Davi tinha muitas mulheres oficiais, né? Muitas mulheres oficiais, e ele tinha muitas concubinas, né? Aqui não fala, mas essa é a história. Deixa eu te falar uma coisa, não fica escandalizado com isso não. Para o rei mostrar que ele tinha poder, para mostrar que o rei tinha vigor, ele precisava ter muitas mulheres e um harém enorme com concubinas. Muitas mesmo. Quanto mais mulheres e concubinas tivesse o rei, mais ele era apreciado pelo povo, porque o povo dizia, o nosso rei é vigoroso, o nosso rei é fortão, o nosso rei é como se fosse um garanhão, né? Então, isso, na compreensão da época, né, gente, dava ao povo uma segurança. Tanto é que quando Davi já está velhinho, né, eles ainda insistem em mostrar Davi como forte e vigoroso, colocando mulheres novas para estar junto com Davi, né? O importante é lembrar isso. Então, o fato de contar assim, Davi tinha muitas mulheres e teve muitos filhos, mostra ali um rei forte e vigoroso. Versículo 11. Subiram, portanto, a Baal-Farazim e lá Davi os derrotou.
Então disse: Deus dispersou meus inimigos por minha mão, como os dispersaram das águas. Por isso esse lugar se denominou Baal-Farazim. Aqui é importante uma ressalva que os estudiosos fazem. Baal-Farazim, gente, na verdade a gente pode traduzir por Senhor das brechas. Só que o termo Baal é um termo que mais ou menos significa Deus, Senhor, mas sempre Deus e Senhor relacionado aos deuses pagãos. Em nenhum momento os judeus, os israelitas, usam Baal para denominar o Deus verdadeiro. Nenhum momento. Este Baal-Farazim, que quer dizer Senhor das brechas, talvez tenha sido uma tradução errônea que veio desde aquela época, porque é pouco provável, mas pouquíssimo provável que em Israel se usasse o termo Baal-Farazim, né, para significar Senhor das brechas. Baal sempre era relacionado aos deuses pagãos ali de Canaã, viu? Outra coisa aqui, a gente já está terminando o versículo 17, veja aqui, é o último versículo, né? A fama de Davi espalhou-se por todos os países e o Senhor tornou-o temível para todas as nações. Olha, isso é importante, olha, o cronista aqui, ele termina esse capítulo exaltando Davi no meio das nações. Olha que coisa, a fama, eles dão uma exagerada boa também, né? A fama de Davi espalhou-se por todos os países, por causa dessa batalha que ele venceu os filisteus, e o Senhor tornou temível para todas as nações. Claro, aqui o objetivo é mostrar Davi como um rei dentre todos os outros reis e dentre todas as nações, como o maior de todos. Et crucem Domini, fugit partes adverse, vite teleu de tribiuda radix Davide. Aleluia.